Bourdieu foi um pensador e sociólogo francês que nasceu em 1930 em uma família campesina e que faleceu em 2002. Ele teorizou sobre a escola e desenvolveu os conceitos de campo, hábitos, capital cultural e violência simbólica, discutindo o que muitos classificam como sociologia da sociologia. Além disso, Bourdieu é essencial para a compreensão da sociologia e da sociedade atual. Em alguma etapa da sua vida, você deve ter ouvido falar dele na escola, principalmente na disciplina de sociologia. Mas além de estudar sobre esse sociólogo, que foi tão importante nos séculos 20 e 21, você já parou para pensar com que os conceitos de Pierre Bourdieu se relacionam na sociedade e, sobretudo, na sua vida? Alô? Mãe? Tá tudo meio complicado, sendo bem sincera. Eu sei que o ano passa rápido, mas eu não sei se eu aguento mais, mãe. Eu vim pra Natal pra estudar, mas tá muito difícil. Nessa escola, parece que todo mundo nasceu falando inglês e escutando música clássica, tocando 500 instrumentos que eu nunca nem ouvi falar. O problema é que eu não sou igual a essas pessoas. E eu não acho que eu vou aprender igual a elas. Hoje, para a gente discutir um pouco do que Pierre Bourdieu pensava sobre a educação, inicialmente, vamos entrar um pouco na vida de Paula. Ela é uma estudante do terceiro ano do ensino médio que veio do interior depois de conseguir uma bolsa de estudos em uma escola particular aqui da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. A vida dela e de diversos estudantes se relacionam com os conceitos que Pierre Bourdieu teorizou sobre a educação e a escola. Você sabia disso? Mas por hora, vou ficar por aqui, não vou me meter mais não. Vamos continuar essa história que eu volto já. Que cansaço! Não sei até quando aguento essa rotina. Já tô no último ano do ensino médio, mas tá muito difícil. Um arrumo de matéria para estudar. Daqui a poucos dias eu faço o Enem e eu tenho que passar. Mas na real, eu nem sei se a faculdade é lugar para mim. Nessa escola, eu já me sinto em um lugar que eu não pertenço. E eu nem sei se eu consigo ou se eu deveria continuar tentando fazer isso mais. Nessa altura do campeonato, a Paula ainda não sabia, mas o hábito seria um conceito presente em toda a sua trajetória. Para Bourdieu, o hábitos, diferentemente de hábito, é aquilo que orienta a prática das ações das pessoas, ou seja, um modo de agir ou um modus operandi, sendo construído a partir de códigos, como leis e regras não jurídicas. Dessa forma, o hábitos não é um costume cultural, mas vem a ser o que orienta o que vem a se tornar esses costumes, de forma consciente ou inconsciente. Essa noção está diretamente relacionada com a educação, na medida em que o hábitos é construído no processo de socialização, o que muitas vezes acontece também quando vamos à escola, em que aprendemos o que é certo e é errado, e o que podemos ou não podemos fazer. Assim, o hábitos é produtor das ações, mas também é fruto delas, reafirmando a produção e a repetição dessas ações. A partir desses aspectos, a estrutura escolar propicia a orientação e reprodução dessas ações de forma continuada. Nela, os sujeitos, com base no hábitos, tendem a orientar as escolhas de seu futuro a partir da sua realidade presente. Por exemplo, jovens de classes populares, com menor poder econômico, que não traçam uma meta de cursar uma universidade pública por acreditar, através de diversos motivos circunscritos nos hábitos deles, de que esse não seria o seu lugar ou que eles deveriam ir logo para o mercado de trabalho. Deixa eu situar melhor. No caso de estudantes, por exemplo, existe uma tendência de não desejar o que parece improvável ou mesmo inadequado para o seu grupo social, como cursar o ensino básico ou o ensino superior. Nesse sentido,
A ocupação e a permanência nos espaços educacionais de pessoas com deficiência, moradores das cidades de interior, de comunidades indígenas ou quilombolas que não possuem escolas ou universidades próximas ou não se adaptam ao ensino, assim como membros de classes populares e diversos outros grupos, podem ser analisadas nas concepções elencadas por Pierre Bourdieu por representarem exemplos de grupos sociais ou indivíduos que, por seus hábitos, podem acreditar não ter as condições ou o dom para fazer parte de determinados espaços. Caramba, esse terceiro ano tá me matando. Eu sinto que esses conteúdos não entram na minha cabeça de jeito nenhum. Homem, quer saber? Eu vou dormir um pedaço, que daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Mais tarde eu estudo isso. Então, gente, hábitos são sistemas de disposições duráveis e estruturas estruturadas predispostas a funcionarem como estruturas estruturantes, isso é, como um princípio que gera a estrutura, as práticas e as representações que podem ser objetivamente regulamentadas e reguladas, sem que por isso sejam produto da obediência e regras, objetivamente adaptadas a um fim, sem que se tenha a necessidade de projeção consciente desse fim ou do domínio das operações para atingi-lo, mas sendo ao mesmo tempo coletivamente orquestradas sem serem um produto da ação organizadora de um mestre. Alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Caramba, nem sonho entender alguma coisa. Os estudantes possuem hábitos diversos, mas a escola trabalha com base em um modelo fixo, que para Bourdieu não contempla essa diversidade, reproduzindo socialmente um modelo que gera mais desigualdades entre os estudantes. Isso gera nesses estudantes uma sensação de fracasso, que, segundo Bourdieu, seria necessária para a continuidade do sistema escolar composto por hierarquias e relações de dominação. João estudou a vida inteira em escola particular, com auxílio à educação que a mãe sempre recebeu como servidora pública. João cursa a faculdade particular, que é o pai que paga. João tem o carro que os pais lhe deram ao completar 18 anos. João tem uma mansão fruto de herança do avô, que era uma pessoa renomada. João sempre frequentou restaurantes caros. Os pais de João acham ele um cara esforçado por ter passado em terceiro lugar em engenharia. Um menino que se deu bem na vida, mesmo tendo nascido em uma nação tão desigual. Todos acham João um cara bacana. Ele apenas é contra ações assistencialistas, pois conhece o que é fome, do que leu em livros. Contudo, ninguém está preocupado com o João, que sempre teve privilégios. As pessoas estão preocupadas com Pedro, com a questão das cotas, que é pura segregação. Quem vai amenizar o dano social que o Pedro sempre sofreu na vida por ter nascido pobre, preto e na periferia? Por não ter o privilégio de pais ricos e herança de vovô renomado. Ah, mas isso não é importante. O Brasil está cheio de João. Pedro continua invisível e, quando visto, é apenas julgado. Maiana Nery. Chegou o dia. Hoje é meu primeiro dia de Enem. Eu só queria estar mais calma. Mas como eu vou ficar calma, sabendo que essa prova pode definir os rumos da minha vida? Como danado eu vou ficar calma, sabendo que trabalhando e estudando, eu não tive como estudar tanto quanto colegas meus que apenas estudam e que fizeram cursinhos mais caros do que o valor do meu salário.
Já deu para perceber que a Paula tem uma trajetória de vida bem diferente dos seus colegas? Mas e o que isso tem a ver com Bourdieu? Esse autor debate diversos tipos de capitais em algumas de suas obras, que seriam meios de diferenciação social entre sujeitos, como, por exemplo, o capital cultural, que, segundo Bourdieu, é um conjunto de conhecimentos e saberes, e pode ser adquirido de 3 formas. Objetivado, que ocorre a partir de uma transmissão na infância do sujeito feita de forma hereditária e quase invisível, mas que é durável, pois faz com que os saberes e conhecimentos sejam integrantes ao sujeito e interiorizados por ele. Incorporado, através da transmissão de bens como livros, quadros e que indicam a existência desse capital. Institucionalizado, através de títulos escolares e diplomas. Além desse, Bourdieu desenvolve o conceito de capital econômico, que é diferente do cultural, já que se refere à renda, bens materiais e às posses de um grupo ou um indivíduo. Para Bourdieu, esses 2 capitais não são iguais, mas o capital econômico pode influenciar no capital cultural na medida em que seus conhecimentos e saberes são influenciados de forma direta por aspectos socioeconômicos, ou melhor, pelo seu capital econômico. Será que os estudantes possuem o mesmo capital econômico? Ou, sobretudo, o mesmo capital cultural? Eles possuem as mesmas realidades para a obtenção desses capitais? Minha terra é a penha. O medo mora aqui. Todo dia chega a notícia que morreu mais um ali. Nossas casas perfuradas pelas balas que atingiu, corações cheios de medo do polícia que surgiu. Se cismarem sair à noite, já não posso mais, pelo risco de morrer e não voltar para os meus pais. Minha terra tem horrores que não encontro em outro lugar. A falta de segurança é tão grande que mal posso relaxar. Não permita Deus que eu morra. Antes de sair desse lugar, me leve para um lugar tranquilo, onde canta o sabiá. Poema escrito por 2 estudantes da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, 2017. Caramba, eu passei! Eu não acredito que eu vou conseguir me formar e me tornar professora. Escolas de futuro, aí vou eu. Adeus, realidade do ensino médio. Bourdieu coloca que a escola distancia detentores de capital cultural herdado daqueles que não o possuem a partir de exames de seleções, reproduzindo diferenças sociais, culturais e educacionais. O Enem, por exemplo, vem no sentido de selecionar estudantes aptos a cursar uma universidade pública, e aqueles que tiverem as maiores notas e um maior conhecimento nos ideais do exame são considerados aptos para entrar na universidade, o que representa uma hierarquia do conhecimento, na qual, segundo Pierre Bourdieu, uma pequena aristocracia do conhecimento é considerada como possuidora de dons e habilidades que vão permitir entrar em uma escola ou uma universidade pública, por exemplo. Que nervoso! Já me falaram que a universidade é totalmente diferente do ensino médio e do ensino fundamental. E, sinceramente, tomara que seja a mesma. Tô ansiosa para descobrir. Oi, mãe, sou eu de novo. Tá tudo certo na faculdade. Tudo indo super bem. Bem melhor do que eu esperava. Mais tarde eu te ligo. Beijo. Saudade. O que eu tô fazendo? Alô? Amiga? Eu tô bem, mas as coisas seguem tão difíceis, sabe? Eu acabei de chegar da aula e eu não entendi nada do que esses professores falaram.
Cara, eu não sei se o problema é comigo, mas eles usaram uns termos, umas palavras que eu sinceramente nunca ouvi falar. Eu tô realmente lutando para entender todos esses textos. Eu esperava que na faculdade fosse diferente de antes, mas eu ainda me sinto como eu me sentia naquela escola, tentando entrar em um lugar que não me cabe. O Pierre Bourdieu falou sobre isso também, acreditam? Antes falei para vocês sobre o capital cultural e de como ele é diferente em cada um de nós. Segundo Bourdieu, a herança é determinada para o sucesso escolar, na medida em que os estudantes que são beneficiados pelo capital cultural, que herdam da família, podem investir esse capital nas atividades escolares, porque esse capital se conecta com a escola a partir de conhecimentos ou de uma linguagem comum, a qual esses estudantes já estão habituados, por exemplo. Em contrapartida, estudantes de classes menos favorecidas e de outros grupos sociais que não possuem esse capital enfrentam dificuldades para adquirir essa cultura escolar, porque eles não tiveram acesso a ela e, quando estão nas instituições escolares, eles têm que se adaptar a um novo mundo que é desconhecido das linguagens, das técnicas e dos conhecimentos. Sente que a Paula não se sentiu habituada a entender é uma manifestação da cumplicidade cultural entre a escola e as formas de viver, de julgar da classe dominante, em que, para Bourdieu, a prática educacional confirma a divisão desigual do capital cultural, assegura a reprodução da cultura dominante, por a reconhecer e também contribui para a conservação de relações sociais que existem na sociedade. A Paula é representante de alguns aspectos que ilustram essas questões. Contudo, diversos grupos sociais que não tinham acesso às universidades da mesma forma que os grupos economicamente superiores e que seguem um padrão de gênero, sexualidade e raça, também entraram nas universidades com o advento de políticas públicas de acesso e inclusão, transformando os perfis desses espaços e a sua estrutura. Para além da Paula, existe um amplo horizonte de problemáticas e debates. Evolução e inibição, de Luiz Felipe Aguion. Grande desigualdade, má distribuição. Na atual realidade, cada dia explode um vulcão, turvando a verdade em ebulição de informação, deixando pela cidade uma sequência de erupção. Aperta a respiração, atordou a audição e embaça até a visão, falha de comunicação. Alguns falam em vão, outros nem têm lugar de fala. Nessa ausência de condição, alguém se cala. Com toda essa desordem, dúvidas eclodem e faz com que muitos discordem. Se não te satisfez, não diminua o que se fez. A política de cotas sociais para o ingresso às universidades públicas no Brasil, aprovada em 2012, foi criada com a premissa de gerar uma maior democratização do ensino superior público. Nesse sentido, essa política altera a constituição do ambiente social que é a universidade pública no país, na medida em que grupos sociais que anteriormente entravam em menor número nas universidades possuem o respaldo de uma política pública para adentrar de forma mais ampla nesse espaço. Se analisarmos sociologicamente essa alteração, com base no que estamos aprendendo hoje sobre Bourdieu, fica nítida que essa mudança social busca também gerar uma mudança futura de hábitos, em que visa diminuir essa desigualdade de acesso e a sensação gerada pelo hábitos esses grupos sociais têm de não aspirar cursar um ensino superior público por acreditarem que não possuem um dom para tanto. Por não ter capital cultural ou econômico para permanecerem nesse ensino, ou mesmo para passar nas provas de admissão. Finalmente esse momento chegou. Nem parece verdade que eu, uma jovem vinda do interior do estado, que só veio parar em Natal porque conseguiu uma bolsa de estudos em uma escola particular daqui, no último ano do ensino médio, fosse não só entrar, mas concluir uma universidade, enquanto eu trabalhava e estudava durante esse percurso todo. Não foi fácil para mim permanecer nesses espaços escolares e acadêmicos, e quem diria que eu fosse conseguir me formar. Mas finalmente esse dia chegou e eu consegui. Agora é só ficar admirando as fotos do álbum da formatura.
Diante de uma mudança no perfil dos universitários, foram fomentadas também políticas públicas de permanência, como auxílio creche, auxílio moradia, auxílio alimentação e residências universitárias. Mas, para além de entrar e de estar no espaço fisicamente, as questões da Paula nos fazem pensar também sobre o permanecer, relacionado ao estar de forma saudável nesse ambiente, sobre como esses grupos tendem a alterar os seus hábitos e construir um novo capital cultural para estar nesse ambiente repleto de relações de dominação. Essa dominação também gera uma violência simbólica, presente nas vivências desses estudantes. Isso ocorre por meio da naturalização da ação de privar intencionalmente os instrumentos de conhecimento de um grupo de indivíduos sobre o outro, como a leitura, a arte, a escrita, entre outros. Essa privação dificulta a existência de pessoas sob diferenças sociais entre certos grupos, como vemos o exemplo de Paula. No entanto, essa violência simbólica e privação de instrumentos a certos estudantes faz com que uma diferença que não deveria existir naturalmente eles caracterizam como relações de hierarquia e poder desiguais, as quais, por exemplo, podem ser relações de gênero, classe, raça. Eu tô tão feliz, mas ao mesmo tempo eu não consigo parar de pensar nos meus colegas e amigos que por diversos motivos não puderam estar nessas fotos. A Maria, que não conseguiu assistir às nossas aulas com seu filho que nasceu quando ela já estava na faculdade. Ou o Tiago, que teve que trancar as disciplinas por conta do trabalho, já que o chefe passou a exigir ainda mais dele e ele não conseguiu se dedicar o suficiente às matérias da universidade. Depois de tudo isso, eu vejo que apesar da gente ficar feliz por conseguir passar na faculdade e dos desafios que eu encontrei e tive que superar para entrar nela, permanecer também é um longo e árduo percurso para pessoas como nós. Mas o apoio deles para mim foi fundamental. Quem eu encontrei nesse caminho e com quem eu me identifiquei por tantos aspectos diferentes também me fez sentir pertencente e também me fez permanecer. Paula simplesmente não conseguiu mais esquecer o sentimento que ficou quando ela lembrou de seus colegas que não encerraram a trajetória da mesma forma que ela. Motivos que certamente foram diversos, mas que podem ser relacionados também com as contribuições de Pierre Bourdieu. Por exemplo, ao passar por situações de violência simbólica devido à sua forma distinta de capital cultural e de hábitos, que geraram uma hierarquização do saber na qual esses estudantes não se sentiam pertencentes. Eu não consigo mais tirar isso da cabeça. É loucura pensar quantos mais de nós não passam por essas situações todos os dias. Eu fico aqui pensando, quantos de nós entram na universidade e saem sem o diploma nas mãos? Quantos não conseguem concluir a educação básica, o ensino fundamental, o ensino médio? E, sobretudo, eu fico me perguntando, por que isso acontece? Eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Eu não consigo aceitar esse cenário de forma imóvel. Sara Figueiredo, imagino. O sofrimento, o ecoar da dor, as lágrimas, o olhar rogando por misericórdia. Imagino se tudo tivesse sido diferente, sem dor, sem lágrimas. Imagino se a igualdade social predominasse, o preconceito fosse extinto e o respeito usado por todos que sofreram, por todos que sofrem. Imagino um mundo melhor a todos que não puderam usar sua voz, a todos que não podem usar sua voz. Ecoou e ecoa em lágrimas, a dor em marcas, ecoa a luta por liberdade, ecoa também na história, pessoas, negros, seres humanos, julgados por sua cor, sem direito a nada. Eu preciso conversar com alguém sobre isso. Não é muito agora, mas eu acho que realmente a gente pode tirar algo de concreto de todas essas vivências depois. Eu preciso procurar o contato da Maria, do Tiago
e de todo mundo que eu lembro daquela época que passou por situações semelhantes às nossas. E eu vou fazer isso agora. Maria, me diz como é que você tá? É a Paula. Como é que tá o seu filho, Miguel? Eu tô muito feliz de ter encontrado seu contato aqui. Eu andei pensando muito em você, no Tiago, em todos os nossos colegas, com a formatura e tudo mais. Enfim, vocês fizeram falta. Então, eu tô falando com você porque eu tive uma ideia e eu quero saber o que você acha. Como Paula, que veio do interior, e os seus colegas que vieram de outros lugares, que seguiram caminhos contrários às noções internalizadas em certos momentos da vida, também por eles, de que a universidade não seria um espaço que eles teriam conhecimentos e habilidades para permanecer. De acordo com Bourdieu, o domínio desses fatos segue e obedece uma lógica de hierarquia e de poder, que tem como base uma lógica econômica em que objetos e aspectos sociais, por exemplo, são orientados a partir desse pensamento. Por exemplo, como acontece com o capital cultural, que é representado por dois sistemas, o de produção econômica e o de produção em que os aspectos culturais são instrumentalizados com a leitura e a escrita nos espaços educativos como escolas e universidades, e posteriormente se pode ter o domínio e o monopólio desses recursos simbólicos de poder, que definem os espaços e quem os ocupa, de forma que os indivíduos que não têm esses recursos estão abaixo na hierarquia e têm menos poder do que quem já possui esse capital cultural, o que os estimula a pensar muitas vezes que certos espaços não são deles e que eles não pertencem ali, por meio da violência simbólica. Caramba, eu sabia que tinham outras pessoas como eu, mas eu não esperava que fosse conseguir entrar em contato com tantas histórias como eu estou encontrando. Vamos fazer disso aqui algo grande, eu tenho certeza. Independência ou morte, Rafão Miranda. Dizem que a gente é aquilo que a gente come. Comi muita desigualdade social, fila em postos de saúde, escolas públicas com péssimos professores e péssimas condições. Escutei muito. Veja, aquele venceu, nasceu pobre e burro. Ninguém venceu, todos perderam. 1 é muito pouco, 2 é muito, 3 é demais. Oi, gente, bom dia. Eu espero que esteja todo mundo bem. Então, eu quis reunir esse grupo porque nós, que somos de cursos diversos da universidade, estivemos juntos em muitos momentos, enfrentando dificuldades, aprendizados. A gente se uniu com base na mesma sensação que tivemos durante toda a graduação, de que a universidade não era pra gente e que tínhamos que lutar muito mais do que outras pessoas para estarmos e permanecermos lá naquele espaço que não parecia nosso também. Mas eu venho pensando que já que somos todos professores, eu pensei numa ideia. E se a gente criasse um cursinho popular direcionado para estudantes daqui de Natal, para auxiliar e até incentivar estudantes que já não se sentem incentivados na educação básica e que, como a gente, não pensavam que a universidade é para eles. Vamos fazer isso rolar? Bom, gente, hoje debatemos um pouco sobre Pierre Bourdieu e suas concepções de educação com base na história da Paula e ampliando essa narrativa que por si só já é tão ampla para além dessa personagem. Nesse momento, Paula, ao se juntar com seus colegas e elaborar essa ideia de ensino popular, procura romper com a violência simbólica e com a dominação encontrada nas escolas e universidades. Apesar de embasados por Bourdieu, é loucura pensar como tiveram coisas que nem ele previu, né? Sujeitos como a Paula são sujeitos sociais ativos, também na mudança social e no rompimento com a hegemonia apresentada por Bourdieu. Mas por ora, não vou me deter sobre isso. Agora cabe a vocês pensar e problematizar mais sobre esses aspectos. O Bourdieu, a educação básica e o ensino universitário. Mas espero ter contribuído.